Que a paz de Cristo habite seu coração neste dia. Fiel até o fim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro evangelista no século XX. Ele proclamou o Evangelho para aproximadamente 100 milhões de pessoas em suas cruzadas, com cerca de 3 milhões de convertidos. Numa entrevista a uma emissora de televisão, quando estava com 85 anos, perguntaram-lhe como ele gostaria de ser lembrado. Ele respondeu: "Espero que digam que eu fui fiel." Sem dúvida nenhuma, este homem, que morreu aos 99 anos, foi fiel ao Senhor até o fim. Cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele se tornou uma referência de homem de Deus para todos os cristãos do mundo e, em especial, para os pastores e líderes. O apóstolo Paulo, também já idoso, convencido de que a hora do seu martírio havia chegado, estando preso numa masmorra úmida, fria e insalubre de Roma, escreve sua última carta endereçada ao seu discípulo Timóteo. Era hora de passar o bastão para o jovem pastor, antes de sua partida para a casa do Pai. O maior pregador, missionário, teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo, faz como que um resumo do seu ministério, dizendo: "Combati o bom combate." Paulo lutou contra poderes sombrios da maldade, contra Satanás, contra hipocrisia, violência, conflitos e imoralidades. Lutou contra falsos mestres, falsos profetas, contra as heresias, contra tribulações internas e externas. Lutou, acima de tudo, em prol do Evangelho. E Paulo continua na sua retrospectiva: completei a carreira. Paulo começou, continuou e firme permaneceu até que concluiu sua carreira. O apóstolo poderia morrer tranquilo porque havia concluído sua carreira, sua missão, aquilo que Deus, pela sua misericórdia, entregou a ele. Que Deus nos conceda a mesma graça de perseverar para que jamais abandonemos a carreira cristã, que mesmo diante de tantos adversários, obstáculos e adversidades, possamos ir em frente até o fim. Paulo então conclui dizendo: guardei a fé, isto é, conservei a fidelidade. Paulo jamais abandonou a verdade. Paulo jamais negou a fé. Paulo foi fiel até o fim, até a morte. Não morre bem quem não vive bem. A vida é mais do que viver, e a morte é mais do que morrer. O viver é Cristo e o morrer é prêmio. Temos permanecido fiéis ao Senhor. Ninguém sabe quanto tempo ainda temos de vida. Vamos seguir fielmente a Cristo, a exemplo do apóstolo Paulo, a exemplo de Billy Graham. Que Deus nos conceda a graça de permanecermos fiéis até o fim. Vamos orar? Senhor, como é maravilhoso, gratificante vermos vidas especiais, vidas de propósito, pessoas que permaneceram fiéis ao Senhor até o fim. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que é uma inspiração para nós. Obrigado pela vida de Billy Graham, que também nos inspira a permanecermos fiéis até o fim. Concede a graça, Senhor, aos nossos queridos ouvintes de permanecerem fiéis a Jesus, custe o que custar, até o fim de suas vidas,
e até, se for preciso, enfrentar a morte. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém esta mensagem. Deus lhe abençoe.